Oi, como é que você tá? Hoje eu quero tratar aqui de um assunto bem interessante, que é sobre memórias positivas. Quantas memórias positivas você consegue se lembrar se eu pedir pra você assim, fale agora, em pouquinho tempo assim, de algumas memórias positivas? Quantas vêm na sua mente, assim, de pronto, assim, agora? E aí, se eu perguntar, e memórias negativas? Quantas vêm? O que você me responderia? O que eu percebo que ao nosso redor, em relação a mim mesma também, é que geralmente a gente tem uma tendência a lembrar mais do que é ruim do que é de bom. Às vezes a gente até esquece das coisas boas que aconteceram. Então, por exemplo, pode ter gente aqui, né, eu perguntando, me fala de uma memória positiva e a pessoa ficar assim, não lembro de nada, nossa, não consigo lembrar de nenhuma memória positiva. É porque não aconteceu? Não, é porque geralmente o nosso foco está no negativo. E não é culpa sua, o problema não é seu. A gente vive numa sociedade, numa cultura que incentiva a gente a pensar em coisa ruim, né? Então o nosso cérebro, ele vai muito mais fácil para as memórias negativas, né? Como se a gente tem caminhos neurais abertos muito mais para o que é negativo do que para o que é positivo. Coisas positivas acontecem na nossa vida todos os dias, mas às vezes a gente não percebe. E coisas negativas às vezes também, mas aí qual que a gente foca mais? O que vem, na verdade, o que acontece, na verdade, é o nosso foco. Você já percebeu isso? Que é onde a gente coloca o nosso foco que as coisas ficam mais intensas, mais brilhantes, parece que aquilo lá é a única coisa que acontece. Então é interessante a gente mudar o nosso foco. Se você perceber que o seu foco tá muito grande, muito forte, só no negativo, o que você acha de fazer uma experiência e tentar colocar o foco por positivo? É isso que eu vou tentar conversar aqui com vocês hoje. Vamos lá? Bom, mas pra que eu tô trazendo isso aqui hoje? Por que eu pensei, né, nesse vídeo falando sobre a gente criar memórias positivas? Porque às vezes a gente não lembra delas mesmo. Esse é simples, assim, a gente às vezes não lembra, não sabe se a gente teve coisas positivas para se lembrar, ou uma coisa que faz também a gente pensar que não teve ou que não lembra de coisas positivas é porque a gente não dá o devido valor às coisas, né? A gente pensa que uma coisa positiva, uma memória positiva só seria comprar um carro zero, comprar uma casa, fazer uma grande viagem, de ficar num resort de rico, ou fazer qualquer coisa que seja de rico, né, se você não é rico. Porque a gente dá muito valor às coisas materiais, né, o mundo ao nosso redor, a nossa sociedade dá muito valor às coisas materiais, como se as pessoas tivessem valores pelo que elas têm, não porque elas são. Então aqui é importante, e eu quero trazer essa ideia, da gente pensar nas coisas positivas que não tem tanto valor comercial. Nos nossos momentos do dia a dia e nas alegrias pequenas que acontecem sem a gente perceber. Um pouco do que eu falei um pouco no vídeo que eu falei sobre como trazer alegria para nossa vida, sabe? Nas coisinhas pequenas. Mas aqui eu vou propor pra gente criá-las, se você acha que você não tem ou você não consegue lembrar. Mas na verdade, criar memórias positivas vai ser benefício de todas as formas. Se você lembra ou se você não lembra, vai te beneficiar. Porque pensa, você ter isso forte na sua mente vai ser bom, né? Por exemplo, quando a gente tá passando por uma situação difícil, muito difícil, que você fala, não, isso aqui tá muito ruim, eu não vou conseguir sair, eu não sei o que eu faço, eu vou me dar mal. Nesse momento, a gente esquece de todas as vezes que a gente passou por situações semelhantes e que a gente conseguiu superar. Na verdade, parece que não, parece que essas situações não existiram. Então, é interessante a gente ter essas memórias criadas pra gente se fixar a elas nesses momentos também, quando tá tudo indo muito mal e você não tá acreditando no seu potencial, na sua capacidade de superação, na sua capacidade de lidar com as coisas. Então, se a gente criar elas e ter a intenção de criar memórias positivas, a gente pode revisitá-las toda vez que for necessário. Então, vamos pensar assim, como se no nosso cérebro, na nossa mente, tivesse dois caminhos, um caminho para as memórias negativas e um caminho para as memórias positivas. E aí, quando você tá muito mal, a sua tendência sempre vai ser ir para as memórias negativas, e aí a gente vai estimular o caminho para as memórias positivas, criando elas, olhando para elas, focando nelas. É uma forma interessante delas virem à nossa mente, né? Como que a gente cria as memórias negativas? Como que a gente dá força para elas? Pensando nelas no tempo todo, o tempo todo. Então é como se fosse um mecanismo automático. Eu tô passando por uma situação difícil,
ela já vai pro negativo. Às vezes até nem tá passando por uma situação difícil, mas às vezes você só tá vivendo na sua vida. Aí sua mente pro negativo, pro negativo. Então a gente tem que fazer esse outro caminho. E quanto mais a gente fizer esse caminho, mais comum vai ser para nossa mente nos levar para esse caminho positivo. Então toda vez que você lembrar disso, fala assim, eu vou criar uma memória positiva hoje. Eu vou fazer desse momento uma memória positiva. E aí eu vou trazer aqui algumas dicas, umas coisas que eu uso na minha vida para me ajudar a criar memórias positivas. E uma delas é usando a música. Eu falei um pouco, né, no vídeo de música. Se você não viu meu vídeo de música, eu vou deixar aqui na descrição, que eu falo um pouco de como as músicas nos influenciam, né? As músicas, elas são ótimas para criar memórias, porque ela tem a ver com a memória auditiva, né? Então, se você tá passando por uma situação gostosa, um momento agradável, coloca uma música para você ouvir naquele momento, e aí você vai associar aquela música. Então, na próxima vez que você estiver passando por uma coisa difícil, coloca essa música para tocar, que a sua mente, né, o seu cérebro vai criar conexões positivas com aquele momento, conectando com a música. A música vai trazer um gatilho que vai lembrar você daquela situação positiva, sabe? Então a música é ótima pra fazer isso. Pra fazer como se fosse uma ancoragem, né? Ela te traz de volta aquela memória positiva. Então use isso sempre que você puder. Sempre que você estiver fazendo alguma coisa legal, lembre de alguma música ou coloque uma música pra tocar, se você tem essa oportunidade de colocar uma música pra tocar. E aí, naquele momento, viva aquele momento, sinta aquele momento, e quando você precisar de novo, você põe essa música pra tocar de novo, que essa sensação, essa emoção vem de volta, te trazendo ali a alegria, te fortalecendo. Outra coisa que a gente pode fazer é, quando você sair de casa, você falar: hoje eu tenho a intenção de criar memórias positivas. Então você vai observando o seu dia, e aí você vai observar uma coisinha gostosa que aconteceu, uma frase que alguém te falou e que te deixou muito feliz, não sei, pode ser um elogio, pode ser só um comentário que você falou, nossa, isso é muito legal, eu quero guardar isso pra mim. E aí você pode escrever isso no seu celular ou num caderno que você tenha, e aí você pode criar um caderno de memórias positivas ou um celular ou no seu computador, uma pasta de memórias positivas. Porque, gente, isso se perde, né? No dia a dia a gente é muito consumido pela nossa rotina e essas coisinhas pequenas, principalmente, elas se perdem. Só ficam as negativas, fala a verdade. Porque de uma coisinha ruim que alguém falou, aquele desafetozinho ali que a gente teve, é facinho da gente lembrar. Vem rapidinho na nossa mente, assim. Agora uma coisinha leve, gostosinha que você vivenciou e vai embora que você nem percebe. Então anotar pode ser bem legal pra gente ter isso. E aí você vai consultar quando você precisar. E você não precisa consultar só quando você tá mal, só quando você estiver triste. Consulta quando você tá num dia tranquilo também. Fala, deixa eu ver lá. Aí você vai olhar, com certeza você vai falar, nossa, eu nem lembrava mais disso, mas isso foi tão legal. E aí já traz de novo, você já se conecta de novo com aquela energia ali, daquela alegria, daquele momento feliz, só por ter lido. E ao longo do dia você vai observar tudo que acontece e você vai buscar olhar para as coisas positivas, mesmo que coisas negativas aconteçam, mas a sua intenção naquele dia é focar nas coisas positivas, mesmo que outras coisas aconteçam. E aí, você fala, esse é meu dia, eu vou criar memórias positivas. E isso pode ser num dia comum de trabalho, de rotina de trabalho, pode ser num dia de férias, de feriado, de folga. E aí você vai passear. Aí você vai ir passear com a intenção, hoje eu vou criar memórias positivas. Quando você vai colocando essa intenção na sua cabeça, você vai treinando a sua mente a fazer e olhar para coisas positivas. A gente vive muito no automático e quando a gente vive no automático, a gente é dominada pela mente. A mente vai tender a levar para o lado negativo. Então, coloque consciência, se perceba. Quanto mais você se percebe, mais você vai conseguir criar o que você realmente quer criar. Enquanto você não se percebe, enquanto você não toma consciência, é a mente que te carrega. E ela vai te carregar para qualquer caminho, para o que tiver mais fácil, para o que tiver mais comum do que a gente sente ao nosso redor, sabe? Então, tenha intenção. Eu vou criar memórias positivas. Hoje o meu dia vai ser bom. E deixa. E vai. E foca no que é bom. Olha para as coisas pequenininhas e bonitinhas. Repara na beleza de uma flor, de um passarinho, de uma coisinha bonitinha que você viu uma criancinha, sabe? Um animalzinho na rua, sorria. E assim você vai criando memórias positivas. E aí se você não consegue colocar... se você não consegue escrever ou se você tem alguma dificuldade de colocar em palavras, você pode falar de pouquinhas coisas. Eu vi um passarinho lindo, vi uma flor muito bonita, vi uma árvore e isso me deixou feliz, isso é positivo, ou coisas do tipo que também ajuda muito, como se fossem palavras-chave, por exemplo. Você pode ir anotando palavras-chave que também te ajuda a te conectar com essa alegria, porque às vezes a gente não consegue colocar uma emoção, um sentimento em palavras.
eu só senti uma coisa boa, uma alegria muito grande, então você coloca só uma palavrinha ali só pra te lembrar, te trazer uma lembrança rápida ali daquela situação. Isso também ajuda muito a criar memórias positivas. Que aí também tem a ver com a memória visual, né? Que você leu, aí você lembrou, te conectou e você vivenciou de novo aquela emoção, aquele sentimento. E aí, falando aqui sobre criar essas memórias positivas, eu não tô querendo dizer que a gente não vai dar mais ouvidos ou não olhar nunca mais para as nossas memórias negativas ou para as coisas negativas que vêm na nossa mente. Quando vem coisa muito negativa na nossa mente, a gente tem que olhar e tem que perceber ela sim. Lembra, tudo tem que ser acolhido, tudo tem que ser percebido, porque se vem tem algum motivo para vir. O que eu tô trazendo aqui é pra gente perceber o nosso foco principal. Qual é o nosso foco principal e por que tem esse foco principal? Então, se o foco principal for nas coisas negativas, traz essas coisas negativas. Por que eu tô pensando tão negativamente? O que é isso aqui? Por que eu tô pensando isso aqui? Por que eu tô me sentindo assim? Toda vez que você se sentir mal, também é interessante que você faça essa reflexão. Por que eu tô me sentindo assim? O que eu ouvi agora, de poucos minutos? O que eu assisti? Às vezes foi algum vídeo que você assistiu, alguma coisa que você viu na rua, que te trouxe alguma sensação ruim. Observa tudo, traz tudo pra olhar, traz tudo à luz pra você olhar, pra você perceber, pra você elaborar. Seja gentil com todas essas partes, mas não deixe permanecer, né? Não deixe que elas fiquem lá e povoem a sua mente. A ideia aqui é que elas venham, você observe, elas passam e você traga outras memórias positivas. Outra forma também de criar memórias positivas com outras pessoas é você intencionalmente chegar perto de alguém que você gosta, alguém que você costuma conviver e falar de coisas boas com ela. A gente tem muita tendência de falar de coisa ruim, é muito engraçado. Não sei se você já se percebeu, duas pessoas se encontram e vão falar de algum problema da vida, da sociedade, do governo, do clima, mas sempre de coisa ruim. A gente tem muito mais a tendência de lembrar do negativo, do que é desagradável, do que incomoda todo mundo, do que de falar de coisa boa. Então você, intencionalmente, você vai chegar perto das pessoas que você costuma chegar e você vai falar de coisa boa. E aí, se essa pessoa te trouxer coisa ruim, gentilmente, delicadamente, você vai levando a conversa pro positivo. E vai levando pro positivo. E vai levando pro positivo de novo. Tenta fazer isso com uma pessoa que geralmente é muito negativa. Às vezes é muito difícil fazer isso, porque a pessoa não deixa. Ela não aceita falar de coisa boa. Mas vai tentando, vai trazendo o que for positivo pra ela, o que vier na sua mente, nas coisas legais. E assim, não é pra brigar com a pessoa, falar, ai, você é muito negativo, não. Não leve, assim, tão claro pra ela que ela está sendo negativa. Tem que levar a conversa pra uma maneira positiva pra ver se você coloca a pessoa na conversa positiva sem que ela perceba. Até chegar um momento que ela também já tá ali falando de coisas boas, de coisa positiva, sabe? Porque nem, por exemplo, a pessoa gosta muito de falar dos problemas, das dores que ela sente no corpo, de tudo quanto é coisa ruim. Você fala pra ela, mas e quando você era criança? Você tem alguma memória positiva? O que você fazia quando você era criança que era legal? Aí se não deu certo, a pessoa só falou de coisa ruim, você pode perguntar outra coisa. O que de legal você já fez, assim, uma coisa mais incrível que você já fez? Não sei, sabe? Você conhecendo a pessoa, talvez você tenha ali uma ideia da onde que você pode ir para que abra nela esse portal para positividade, porque todo mundo tem, que nem eu já falei, talvez a gente só esqueceu, e você buscando isso nas outras pessoas, você vai construindo um ambiente de positividade ao seu redor também e vai acessando em você também, porque o positivo atrai o positivo, né? As coisas boas atraem coisas boas e as coisas ruins atraem coisas ruins. Então a energia do ambiente muda, você muda, a outra pessoa muda, e aí com isso a gente vai criando cada vez mais ambientes alegres e que vai contribuindo com todo mundo que tá ao redor. E aí, para finalizar, eu digo que criar memórias positivas tem muito a ver com a intenção que a gente tem, né? A intenção faz as coisas acontecerem. Sabe aquela coisa quando a gente faz sem querer algo com alguém, fala, eu não tive a intenção. A gente vive sem ter intenção. A gente vive na nossa vida sem intenções. E aí a gente só vai vivendo. Por quê sem intenção? Porque é no automático. Então vamos ter intenção. Eu quis fazer isso, eu quis trazer isso pra mim. Eu me responsabilizo pela minha vida e pelo que eu faço. E aí eu faço as coisas acontecerem. Eu quero que o positivo venha pra minha vida. Eu quero que coisas boas aconteçam intencionalmente. Então olha quanto você tá presente aí. Olha de quanto de consciência você tá nisso. E aí que as coisas boas vêm de verdade. Então vamos ter intenção. Vamos ter intenção de fazer as coisas acontecerem. E que sejam boas, tanto pra gente quanto pra quem estiver ao nosso redor. Certo? Então tá bom. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, deixe aí nos comentários o que você achou, o que você pensa sobre isso, como que você costuma criar memórias positivas na sua vida, que vai ser bem legal a gente compartilhar. E se inscreva no canal
para ver mais vídeos, para me acompanhar aqui. E eu agradeço muito quem me acompanhou até aqui. Eu vejo você no próximo.